dia, bom dia. Acho que já tô ao vivo aqui. Doutor Tiago, Doutor Baby, manda super bem lá com as crianças, osteopatia. Titi, Vitão, da agência Vito. Tamo junto aí no treinamento online pra coluna, coisa séria, né? Lembrando, é uma live para pacientes, pessoas leigas que querem entender sobre neurociência da dor, né? Então, da outra live eu fiz sentado no chão, cara, eu gostei da ideia. Eu tô sentado no chão, tá? Vamos ver aqui. Vamos esperar um pouquinho, galera. Obrigado aí a todo mundo. Guilherme, grande fisioterapeuta. Obrigado, gente. Vamos lá. A gente vai falar sobre dor lombar, dor ciática, muita coisa bacana. Tô esperando aí o Dr. Vinícius entrar ao vivo, né? Vamos ver. Atum, liga pro Cona aí, por favor. Pede para ele entrar online. Tô no celular aqui. A gente vai fazer uma live hoje sobre como aliviar a dor ciática, tá, gente? É uma coisa séria. Tudo bem? A gente vai falar aí de uma forma séria, correta, evolução clínica, como você deve fazer, como você deve proceder, tá? Então, uma coisa importante aí que a gente tem para falar é sobre falsas promessas, né, cara? Então a gente pode usar a internet como nossa grande aliada, né? Isso é muito importante, levar informação de qualidade. Serginho, ó, Dr. Vinícius entrou. Aí, legal, chegou. Deixa eu ver, 10 pessoas, muito bem, gente, vai lá, vamos preparar aí também, porque no final eu vou fazer uma prática, tá? Então, gente, eu vou fazer uma prática, como que vai ser a evolução de uma dor ciática, aquela dor que vai até o pé, né? Na melhor das hipóteses, tá? Porque vai ter toda uma evolução, que aí o Dr. Vinícius vai estar falando isso aí com a gente, tá? Vou mandar aqui, ó, um convite para ele. Eu já tô vendo que ele tá na área. Aqui. Adicionar. E vamos lá. Ó, Luana Florence entrou. Maravilha, doutor Vinícius. Fala, Marcelo. Maravilha. Beleza, meu irmão? Beleza? Como é que tá aí nessa quarentena? Como é que tá o consultório? Como é que tá a vida? A gente tá indo, né? Estamos indo. Esse mês aí eu acho que já vai começar a melhorar aí, se Deus quiser. Vai sim, pô, vai sim. Mas é normal, né? Muita gente com medo de sair, Sim. e ao mesmo tempo sentindo muita dor, né? E a gente O também segredo fica aí, com medo, né? o segredo aí é todo mundo tomar os cuidados, usar suas máscaras e seguir em frente. Usar máscara, higienizar bem o consultório, né? Isso é importante. Gente, primeiro agradecer aí a todo mundo, ó, 17 pessoas já, Luciana, tudo bom aí, Luciana? Né, o pessoal aí tem alguns profissionais de fisioterapia também, né? Lembrando, gente, ainda dá tempo aí de chamar, né, o pessoal para ver essa live. A live vai ficar gravada também, no final a gente vai fazer uma prática de como você pode aliviar a hernia de disco. A hernia de disco não, vamos esclarecer isso, tá bom? Mas como você aliviar aquela dor que sai da lombar e vai lá pro pé,
né? Pode ser uma pontada, queimação, perturba muito a panturrilha. Então existe uma forma de você fazer essa evolução na melhor das hipóteses. Eu acredito que com essa prática a gente vai conseguir ajudar muita gente, não todo mundo, né? Não é, Marcelo, Vinícius? eu acho que o objetivo é capacitar o paciente com informações, com dados, para ele poder tomar conta do seu próprio problema, para ele conseguir ter ferramentas de compreensão e conseguir, de uma maneira muito mais simples, né, muito menos catastrófica, lidar, né, com uma dor que a gente vai falar ainda, né, pode ser uma dor que está há poucos dias, pode ser uma dor que está há algumas semanas, pode ser uma dor que já está há anos, né, e conseguir ter informações suficientes para ter a tomada de decisão mais adequada. Que eu acho que isso que é importante. Saber lidar com aquela dor. Entendi. Isso é muito importante, né? A gente dá a capacidade do paciente fazer o autogerenciamento da própria dor, entender melhor do seu problema, participar, né, cara? Empoderar o paciente para ele entrar na tomada de decisão junto com a gente, e assim a gente vai conseguir evoluir e desenvolver um tratamento adequado para cada caso, sem tá baseado em filosofias de tratamento, né? Muito mais em neurociência, não é isso? Exatamente. Eu acho que o caminho é esse. Eu acho que esse modelo, né, esse modelo quadrado, né, que o profissional, seja fisioterapeuta, seja o médico, seja qual for o profissional, né, que determina de uma maneira reducionista do tratamento, eu acho que é um modelo que já não serve mais. Eu acho que o modelo de tratamento moderno, o paciente tem que fazer parte das decisões, o paciente tem voz, né? Ele tem objetivos, né? Então, por exemplo, é diferente você atender um atleta, né? De você atender um paciente, um idoso. Cada um tem seus objetivos, né? Suas funções, né? Cada um tem suas metas e suas características. Então, eu acredito que passando as informações adequadas e sempre usando o movimento, sempre usando o exercício como ferramenta administrativa, né, de auto-administração da dor. Assim, eu acho que esse que é o importante. Você tocou num ponto importante aí, cara, porque eu fico lembrando, eu lembro claramente em 2015, você me falou sobre uma forma de tratamento que utilizava o movimento e que os seus resultados estavam muito melhores, enquanto que o meu tratamento naquela época era muito passivo, porque a gente vem de uma escola de osteopatia onde a gente aprende o seguinte: eu faço a manipulação mágica, eu vou corrigir a causa da dor, e aquela pessoa deita na maca, recebe aquela técnica milagrosa e ela melhora. Enfim, e você com a sua troca de ideia abriu muito minha cabeça e os resultados realmente melhoraram, né? Sim, sim. Aproveitando o gancho, Vinícius, se apresenta para o pessoal, né? Fala da sua formação, tempo de formado, sua experiência de consultório, como é que é aí a tua experiência? Conta aí enfim, sobre você. O que é o Vinícius profissional de fisioterapia? Sim. Então, eu sou formado há 15 anos, né? Eu, como você, né, Marcelo, sempre fomos inquietos para conhecer, né, para aprender. Então, assim, a gente vem de uma formação eu particularmente, né, eu estou te colocando junto porque a gente, né, se formou, de certa forma, junto. Viemos fazendo formações e viemos acompanhando, né, a evolução da fisioterapia e do tratamento de dor. Lá atrás, quando eu comecei, o fisioterapeuta ele era muito um profissional de reabilitação, né? Não que não seja, mas ele era muito voltado sempre para reabilitar uma lesão, né? Uma fratura, né? E com o tempo a gente vem percebendo que não é só isso, né? O fisioterapeuta é um profissional que lida com dor, lida com dores sem causas específicas, lida com essa questão de um diagnóstico funcional, né? Um diagnóstico fisioterapêutico. E desde então, né? Já há alguns anos eu venho
atendendo pacientes com dor, né? Pelo menos, né, a gente atende lá no consultório uma faixa de 500, 1.000 pacientes por ano, e a gente sempre tenta fazer um tratamento mais objetivo, né, rápido, né, sem ficar segurando muito o paciente, né, sem ficar fazendo um tratamento complicado. A gente tenta sempre simplificar, Liberar o mais rápido possível, né? liberar o mais rápido possível, exatamente. Isso E é muito fazendo maneiro. essas formações aí, eu acho que tudo que tem, né, na nossa área, a gente vem fazendo, estudando, tentando pegar o que é melhor, excluindo o que não dá certo, o que as Errar pesquisas menos. provam. Exatamente, errar menos. E continuar errando e Muito continuar bem. acertando, né, Marcelo? É, é por aí, cara. É por aí mesmo. O que eu costumo dizer também é hoje em dia nós somos capazes de dar um diagnóstico diferencial, né, cara? Então, testes somatosensoriais de dor. Então, não relacionar a dor só com uma causa mecânica ou justificar a dor porque apareceu uma hérnia de disco, né, no exame, né? Sumiu, Marcelo, Então, sumiu aqui, sumiu a tua imagem aqui, eu perdi 30 voltou, segundos. voltou. Voltou. Não, Então, voltando aqui. Então, hoje em dia nós somos capazes de dar um diagnóstico diferencial em dor, né? Entender se é uma dor central e não ficar relacionando aquela dor com alguma coisa que apareceu no exame de imagem. Ah, é o músculo piriforme que está pinçando ali. E aí vai ficar 10, 20 sessões tentando tratar uma síndrome do piriforme que às vezes nem existe, Sim. entendeu? Então é bem por aí, cara. O nível de evolução, assim, muito, muito, muito grande mesmo, cara. Se a gente fizer tentar olhar pelo prisma do paciente, né, faz muito sentido essa visão, né, que a gente está tentando mudar, né. Um paciente começa com uma dor lombar, a primeira coisa que ele pensa é em fazer um exame, porque teoricamente esse exame vai mostrar para ele o que ele tem, né, e em Sim. cima desse resultado ele acredita, né, que vai ter um tratamento mais eficiente, mais adequado. Só que uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, Marcelo, é o seguinte: o exame de imagem ele tem uma falha que eu acho muito significativa, que ele não tem referência de normalidade. Por exemplo, se você faz um exame de sangue, né, o exame de sangue ele vem com uma referência que dentro daquele limite é normal. Abaixo daquele limite não é normal e acima também tem uma alteração. O exame de imagem não tem Sim. isso. Então, quando o paciente faz o exame e pega, né, um diagnóstico, o que quer dizer aquilo? Aquilo é normal? Aquelas alterações que apareceram são normais ou não? Né? E geralmente, assim, qualquer coisa que apareça no exame, a princípio não é normal para a pessoa, né, que recebe. E hoje a gente sabe, né, que protrusão, abaulamento, desidratação de disco, artrose, bico de papagaio são alterações normais, como cabelo branco, e fazem parte da vida do paciente, né, fazem parte da vida do ser É humano. isso. E se você trata É isso, você não está isso. tratando doença, você está tratando algo que é normal. E não é o caminho. Né? O caminho é tentar classificar de outras maneiras, né, que a gente vai falar, eu acredito, né, em breve, daqui a pouco, classificar o paciente de outras formas para principalmente devolver ele logo para a vida normal, para fazer tudo normalmente, voltar para a academia, voltar a fazer jiu-jitsu, voltar a correr, voltar a É isso. trabalhar. E aí o problema é Isso ficar no aí. passado. Pô, essa sacada aí tua é muito boa. Às vezes não dá para falar tudo na mesma live, e aí Sim. fica assunto para uma próxima live, entendeu? Porque, cara, aqui eu descobri que na live eu tô aprendendo muito. Essa sacada eu achei fenomenal, como eu sempre digo para você. Você tem muito conteúdo para passar, né, cara? E isso registrado é muito bom, porque as pessoas vão poder acessar depois. Agora, eu só Sim. não sei se deu na última, porque eu fiz com o Ítalo, meu amigo educador físico, top de linha, quando eu fui salvar, cara, deu um bug absurdo, não salvou, fiquei com muita raiva. Eu espero Marcelo, que não dê o seu nada de forte, o errado seu forte nessa, né? nunca foi tecnologia, né, Marcelo? Não, nunca. Estou aprendendo agora. Né? Então, é importante a gente ter essa ferramenta na mão, né, a internet, porque a gente desenvolveu um treinamento online baseado em evidência científica, com
com todo respaldo e seriedade. Isso é importante, né? Então, dia 15 agora, a gente vai liberar a aula, né, sobre educação e neurociência da dor. Neurociência da dor para pessoas leigas. Por quê? Todo guideline, né, que são as orientações de tratamento da dor, exigem iniciar o tratamento com um processo de educação em dor. Então, utilizando a internet, né? O que a gente pensou, né, Vinícius? Utilizando a internet, a gente consegue agilizar isso e levar essa informação para muito mais pessoas, muito mais rápido do que pessoalmente. Então, normalmente, o que a gente faz? Antes do paciente ir para o consultório fazer a consulta, a gente passa o e-book grátis sobre educação e neurociência da dor e o vídeo. Muito importante, então a gente já ganha tempo. Já é outro tipo de conversa quando o paciente chega educado, sabendo sobre neurociência, quebrando mitos, crenças. Né? Isso é importante, né, cara? Eu acho que essa abordagem, ela ainda é a abordagem, né, que quando o paciente recebe, ele ainda, pela falta de informação, né, Marcelo, a gente vê que é muito mais presente, né, a ideia, né, em jornal, em revista, né, de que a coluna é frágil, né, do que a gente tem que tomar cuidado, que a postura, ela é, enfim, extremamente perigosa para a coluna. Então, essa informação ela é muito mais presente do que o conceito moderno, né, de sentimento da dor. O e-book, cara, eu acho assim, o e-book, cara, que você produziu, ele é de extrema qualidade. Eu acho que isso aí é um ganho, cara, assim, sem precedentes, assim, uma informação dessa qualidade que a pessoa pode baixar de maneira gratuita. E eu acho que, assim, com e-book já vou te falar, 80% do caminho andado, cara, assim. Principalmente com pacientes de dor crônica e subaguda, né? Aquela dor que já não está querendo ir embora, né? Aquela dor persistente, cara. Então, eu acho que é sensacional. E é aquela coisa que a gente fala, né, pessoalmente, a gente costuma dizer que é o anti-cop, né? Não é aquela coisa, 3 passos para acabar com a sua dor em 3 minutos. Isso aí não existe, né, cara? Porque aí tem duas coisas, Marcelo. Uma coisa é simplificar. Né? Simplificar é muito bom. Outra coisa é banalizar. Né? Isso. Então, o que a gente quer é simplificar. Né? Na verdade, a gente entende que durante muito tempo, cara, a dor lombar ela foi complicada de maneira desnecessária. Né? É uma roupagem complicada, né? de muito exame, né? muito procedimento, que não está dando certo. Né? Não só a gente vê no dia a dia, nós, né, profissionais, os pacientes também veem no dia a dia, os amigos, né? É só perguntar quem operou a coluna se foi bom. Né? Raramente você vai ver um relato positivo, né, de uma cirurgia de coluna. Os desfechos são ruins, né? E os estudos, cara, os estudos não só de pequenas questões, assim, os estudos mostram hoje que você tem que a dor lombar é uma guerra que a gente está perdendo. Né? Hoje você tem mais pessoas incapacitadas, mais pessoas com dor. É um gorila no quarto, né? Como dizem por aí. Né? Assim, as pessoas se preocupam com um monte de coisa e tem um gorila do seu lado que as pessoas não estão vendo. Que é um problema gravíssimo. E que não deveria ser, né, cara? Não deveria ser, essa que é a questão, né? É uma verdadeira pandemia, né, cara? Porque justamente por abordagens catastróficas. Então, assim, se a gente for ver as pesquisas, há 15 anos atrás, a dor lombar era a 15ª causa de incapacidade, hoje é a primeira. E está relacionada ao avanço da tecnologia, porque a pessoa vê o exame de imagem, né? E ainda é reforçado que a coluna está toda degenerada, sua coluna está ruim. Não, é grave, 3 hérnias. Né? Qual a relação aí, Vinícius, de hérnia e dor, cara? Então, cara, assim, vamos lá. Na tua visão. Assim, a gente sabe hoje que aquelas alterações, sim, que as alterações, né, protrusão, abalamento, desidratação, enfim, todas as alterações discais, elas não, quando a gente fala de uma dor local, uma dor lombar, né, na região lombar, e uma radiação um pouco mais próxima, né, a gente vai falar daqui a pouco sobre dor ciática, né, também tem algumas diferenciações que são importantes,
Na verdade, eu acho Sim. que é a chave, né, do tratamento e da compreensão, mas enfim. A gente vê que não tem uma relação direta com a dor, né? Então, assim, você pegar pessoas com alterações no exame de imagem, alterações discais, né? E pessoas que não têm alterações, as pessoas que têm essas alterações, elas não têm mais chance de vir a ter dor ou de ter dor das pessoas que não têm. Então você não vê uma relação direta, né, de ter alterações discais e dor. Tá? O que a gente vê é um efeito. Tem um estudo, Marcelo, que eu acho muito interessante, que é o seguinte: a gente não vê, vou tentar simplificar aqui, mas assim, a gente não vê essa relação direta de quem tem hoje uma dor lombar, né, um problema no exame de imagem de disco, e avaliando essa pessoa daqui a 20 anos. Né? Você não vê uma relação direta. Essa pessoa não tem mais chance de ter dor ou de ter incapacidade do que a pessoa que não tem. Olha que interessante, quando você pega uma pessoa lá na frente, né, que já tem dor há muito tempo, um paciente crônico, e você analisa, você pesquisa o exame dele, você acha mais alterações de quem não tem dor crônica. Então, o que isso indica? Indica que, na verdade, o problema da dor, as alterações desse paciente crônico não é pela questão do uso, do excesso, e sim pelo contrário. Porque quando um paciente lá no começo, quando começa a ter a crise, tem recomendações de não fazer atividade física, de tirar o impacto, tome cuidado com a sua coluna, ele começa a passar o resto da vida dele se movimentando mal. E aí lá na frente as alterações... Exatamente, aí lá na frente as alterações vão aparecer no exame de imagem. Então, assim, tem um caminhão de estudos mostrando que exercício físico, corrida, não só não faz mal, né? Como faz bem. Peso, né? A carga faz bem para a coluna, né? O disco intervertebral é uma estrutura que precisa de carga, né? A sua nutrição acontece a partir de difusão. Então você precisa dessa alteração de carga, de movimento para poder nutrir esse disco, tornar isso mais saudável. Exatamente. Essa pecinha é catastrófica, né, cara? Essa pecinha é muito catastrófica, mas eu uso ela de forma não catastrófica. Sim, sim, sim. Eu acho que dá para exemplificar, eu concordo contigo, né? Mas assim, a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, né? Para não reforçar essa visão. Porque assim, é muito interessante, né? Tem um fisioterapeuta que você também segue, você gosta muito, que é o Peter O'Sullivan, né? Sim. E ele fala muito disso, né? Assim, assim, uma coisa é você ter uma dor, uma lombalgia. Como um entorse de tornozelo. Você machucou, doeu, né? Você vai vivendo a sua vida, aquela dor vai diminuindo, o tecido vai cicatrizando, e você vive normal e esquece. Uma coisa é você ter uma dor e, né, a partir de um exame que você faça, essa dor vai ser linkada com uma imagem que é de um disco saindo, né, de um disco comprimindo um nervo. Então essa dor, que era uma coisa natural, né, assim, do ser humano, né, era uma resposta natural, um alarme, vira um filme de terror, né? Eu posso justificar isso com neurociência, né, cara? Por exemplo, o mesencéfalo é onde se processam os estímulos visuais. E o mesencéfalo, ele participa da rede neural de dor, né? Conexão direta com o sistema límbico. Então, a pessoa vê uma hérnia no exame, ativa o mesencéfalo, que vai propagar esse estímulo por toda a rede neural. Então, a percepção de dor, a modulação fica alterada também, né, cara? Muito cérebro, né? Eu vi um comentário, achei interessante, de um colega, né, que ele falou que muitos terapeutas já estão falando, né, que o movimento salva. E eu acho isso uma verdade, assim, eu acho que esse conceito do fisioterapeuta pensar no movimento como algo saudável, né, como desmistificar essa questão, está crescendo muito. Só que, infelizmente, né, Marcelo, nós somos ainda, dentro do universo da saúde, uma parcela muito pequena. Então, assim, ou essas informações elas chegam de maneira consistente nos médicos, né, que tem um acesso maior, né, na população, ou a gente, né, a gente tem que fazer o que a gente está fazendo, né? Tentar jogar essa informação diretamente para o destino, né, para o alvo, né, que são os pacientes. Né? Eu acho que isso é muito importante. Tiago comentou aí a minoria, mas a gente vai conseguir, pô. Sim, vai conseguir.
E assim, cara, o que me motiva também é ter superado a dor lombar, né, cara? Então eu sofri muito, e sofri de verdade mesmo, muita dor, cara. E você vê que o método funciona, é incrível. Então, sabe o que eu Sim, descobri? O meu protocolo é flexão mantida. O sim. protocolo de flexão mantida. No ano passado eu fui no Beto Carreiro, aí montanha russa, né? Aí eu falei, caraca, vou ter que ir na montanha russa com a Sofia, né, cara? Droga. Aí Olha o eu medo do, olha o medo do movimento torcendo aí, pra né, Marcelo? altura dela. Oi? Olha o medo do Oi? movimento aí, né? O medo do Aí eu movimento. torcendo pra. É, o medo. Aí eu torcendo pra ela não dar altura, ela foi, deu altura, a gente entrou na montanha russa. Cara, na primeira descida minha coluna travou lá, eu falei, ferrou, Ferrou. meu irmão, acabou minha viagem. Aí eu fiz extensão, que é o que todo mundo melhora, piorou. Nossa, aí fui, tentei a flexão mantida. Cara, parecia mágica. Aí eu É, falei, cara, isso aí me motiva, porque se eu consigo, imagina se as pessoas souberem desse passo a passo, exatamente. né? E eu acho isso, Então, olha que interessante, né? O que fez você, enfim, solucionar ali o problema. Imagina, viajando, né? Você não tem acesso a tem acesso a acabou. tanta coisa. Exatamente. E foi o autoconhecimento, né, Marcelo? Assim, claro que você tem um conhecimento, né, enfim, profissional, então realmente é diferente. Diferente, claro. Mas assim, mas parte desse conhecimento pode ser dividido, né, com um paciente, com uma pessoa leiga, né? Eu acho que acho que ninguém melhor do que a própria pessoa com dor para entender da dor dela, né, Marcelo? Acho que a gente tem que Participar, né, cara? Para exatamente, participar exatamente. e, E confiar, né? e deixar, e deixar claro por exemplo, a dor, ela é o nosso quinto sinal vital. Sim, Então, assim, a pessoa pensa assim, ah, eu não quero sentir dor. Mas ela sim, não pensa assim, eu não quero respirar. sim, Entendeu? Então, a forma como se lida com a dor é muito importante. É igual temperatura, frequência sim, respiratória, frequência cardíaca, né? sim. E muito particular, né, É... Marcelo? Oi? E muito particular, né? Muito Muito, pessoal. cara. Experiência pregressa, cultura, enfim, a Exatamente. forma como a pessoa lida com a dor, isso é muito particular, né? Com certeza. E vamos lá. Tipos de dor lombar, Vinícius. Quais são os tipos de dor lombar? Aí a gente vai evoluir na ciática, porque senão vai ficar muita coisa a se falar de mecânica, aquela coisa toda. Vamos falar resumido e vamos concentrar na ciática, que aí a gente vai mostrar aqui a evolução clínica. Então, Marcelo, Vou eu fazer acho uma assim, prática também. eu acho que talvez esse seja um ponto que eu possa contribuir bastante aí na sua live aí, cara. Eu acho que esse é um ponto muito Com importante, certeza. que é o seguinte, cara. Quando a gente pensa, né, nesse Ó, termo ciático, rapidinho. Galera, anota. Atenção, todo mundo, anota isso. Chama quem está precisando ouvir e escuta isso aí. É muito conteúdo. então assim, quando a gente pensa em ciática, no termo, né, propriamente dito, isso é até muito discutido no meio acadêmico, é um termo muito ruim, tá? Por quê? Porque, vamos dar alguns exemplos. Você pega uma pessoa, um paciente com uma dor lombar, com uma irradiação de leve a moderada, né, que incomoda, mas não é incapacitante, que irradia ali até o meio da coxa, por exemplo, que vai ter um desfecho bom, né, vai doer 2, 3 dias e vai passar. Esse paciente tem o diagnóstico de ciática. Aí Uhum. vamos pegar um outro exemplo. Um paciente que tem uma dor de moderada grave, incapacitante, que a dor vai até o pé, e com sinais neurológicos, sintomas e sinais neurológicos, dormência, formigamento, alteração de força. Ele também se chama ciática. Uhum. Então, que complicado. Você tem o mesmo nome para duas condições completamente diferentes. Vão ter desfechos diferentes, tratamento diferente, tudo diferente. Tá? Então, o que a gente percebe? A gente deveria, né, dar 3 nomes para essa condição. Dor lombar irradiada ou referida. Tá? Dor, que seria a dor sem alteração de raiz nervosa, sem pinçamento de nervo. Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Sim. Tá? Dor radicular, que é quando a raiz nervosa está comprometida. Tá?
no aspecto de dor, né, de irritação, de inflamação. E tem exercício para melhorar isso? Ele vai falar, e dor radicular com radiculopatia, que aí é quando existe uma alteração do nervo, uma alteração da função neural. Então, Sim. assim, grau de numa escala de gravidade, é assim que funciona. Uma dor referida é menos grave, uma dor radicular é uma gravidade moderada, e uma dor radicular com sinais neurológicos já é uma outra condição, tá? Todas têm bom prognóstico, todas o desfecho ainda é favorável. Só que a expectativa... Sem cirurgia. Sem cirurgia. A expectativa do paciente, a expectativa tem que ser bem colocada. Então, por exemplo, você perguntou se tem tratamento. Tem. Então, assim, uma dor referida, a gente pode ir com mais vontade no movimento, né? Tentar uma extensão lombar, uma flexão, um desvio, uma técnica, no caso de consultório, manipulativo e tal. Uma dor radicular, a gente também pode usar o movimento para lidar com esse paciente, mas só que aí você tem que lidar, como se fosse um sinal de trânsito, né? A dor referida seria o sinal verde. Você segue em frente. A dor radicular seria um sinal amarelo. Você segue em frente, mas presta atenção. Cuidado. Exatamente. E a dor radicular com radiculopatia, né, com sinais neurológicos, é o sinal amarelo quase virando vermelho. Então você tem que estar o tempo todo parando ali para poder dar tratar o paciente de uma maneira adequada. Mas... E as manipulações? Aquelas manipulações? Uma coisa que é importante, Marcelo. E eu acho que é até o mais importante. A dor radicular, né, a dor de pinçamento de nervo, é esmagadora minoria dos casos. Assim. A maioria dos pacientes disparado é uma dor referida não radicular. Então, tem dor irradiada, mas não tem pinçamento de nervo. Né? Acho que é importante colocar isso. Para o paciente mesmo, assim, essa diferenciação é muito importante, porque nervo é uma estrutura mais nobre, mais sensível. Então, assim, se a gente entende que a maioria das dores referidas são dores... das dores irradiadas são referidas, não tem pinçamento de nervo, a gente entende que o prognóstico é bom, excelente da maioria dos pacientes. E é isso, entendeu? Mas... menos de 2% tem indicação cirúrgica, né? Exatamente. Deveria ser assim, né, Marcelo? Mas na prática a gente vê que é diferente. Eu acho o seguinte, assim, aquela questão que eu falei da expectativa. Por quê? Quando você pega um paciente com uma dor referida, né, que não é grave, e o paciente melhora em uma semana, né, ele registra isso, pô, uma dor ciática, né? Ele tem o nome de dor ciática. Ele pensa, pô, melhorei uma semana. Aí você pega um amigo dele, um familiar, que tem uma dor ciática que não é uma dor com raiz nervosa, que não vai melhorar em uma semana. E aí a dor vai perdurando. Então, como ele usa como referência o camarada que ficou bom em 1, 2 semanas, ele o que vai pensar? Pô, tem alguma coisa errada comigo. Sim. Então, eu acho, e aí acaba operando. Então, assim, estatisticamente, Marcelo, a gente sabe que até 85% dos pacientes com dor radicular vão melhorar em até 12 semanas. Né? Podendo, né, uma parte ainda perdurar um pouco mais. Mas o paciente tem que ter essa informação. Porque, assim, ele vai ter a expectativa, ele vai ter aquela dor, né? Aquela dor vai incomodar ele, mas ele sabe que está dentro de um padrão de normalidade. Né? Como uma virose, né? Você tem um tempo dela, né? Ela vem, você tem febre, tem os sintomas, e em torno de 7, 14 dias os sintomas passam. Sim. Então, se a gente compreende que existe que está dentro de uma normalidade, né, para aquele caso, eu acho que o paciente consegue aguentar mais e acaba não operando, né? Eu acho que a operação vem muito na questão do medo, né, Marcelo? Eu senti dor mais de 10 anos, né? Sim. E graças a Deus eu não operei, treino jiu-jitsu, quase larguei o jiu-jitsu. Assim, quando tu vê as horas aí, cara, eu descobri que eu tô sem relógio. Né? São 11h40. 11h40, 20 minutinhos. Então, pessoal, eu sinto um pouco de dificuldade de ver os comentários e falar ao mesmo tempo, tá? Se tiver alguma pergunta, deixa nos comentários, tá? Que depois eu vou rever esse vídeo também
responder vocês, mas aproveitem a oportunidade, tá? Então, agora, eu acho que a gente pode falar aí, na prática, né? Como que a pessoa, quem está vendo essa live aí agora, na melhor das hipóteses, tá? Sem falsas promessas, tá bom? Oi, Marquinho, Quem? Atrás do Cadillac. Quem foi? Ele já sabe quem foi, deve estar rindo pra caramba. Valeu, irmão. Guilherme, Guilherme meu amigo, né? Enfim, aqui, mas quando a hérnia é posterior ou anterior, tratamento exercício diferente, e aí, o que você responde aí, doutor? Não, na verdade, a gente não vai basear o tratamento no que é observado no exame de imagem, tá? Por exemplo, dentro do MDT, até existe o conceito que a gente chama de desarranjo anterior, desarranjo posterior. Mas quem vai guiar a direção correta do movimento não é o que está no exame de imagem. Na verdade, vai ser o que está o que a gente observa na avaliação. Então, se eu, por exemplo, uso um movimento repetido de flexão no paciente, e esse paciente tem um desfecho favorável, vai melhorando, né, os sintomas vão respondendo da maneira que a gente espera, né, a estratégia utilizada de carga nos dá uma direção de movimento, nos diz que essa direção é a mais favorável, eu vou usar uma flexão. Se eu percebo na avaliação que é a extensão, eu vou usar a extensão, né? Então, na verdade, quem guia o movimento não é o exame, e sim a avaliação física. O exame, Marcelo, só vai servir em alguns casos, tá? Como diagnóstico diferencial, né? Uma fratura, né? Uma hérnia verdadeira, né? Gerando uma dor ciática consistente, que tem um sintoma. Sim. Eu acho que você vai falar daqui a pouco, né? Sobre a questão do quando se preocupar, né? A gente pode falar agora, cara. Antes de fazer essa prática, eu vou mostrar um protocolo de extensão simples e como é que uma dor que está lá na panturrilha ou no pé, ela pode se comportar. Lembrando, na melhor das hipóteses, garanto que vai ajudar muita gente, tá? Mas vamos falar aí, bandeira vermelha. Quando é que quem está em casa tem que se preocupar? A principal bandeira vermelha de problemas relacionados à coluna, neurológicos, é a síndrome da cauda equina, né? É raro, né? É aquele paciente que apresenta alterações de continência urinária, fecal, enfim, pode ter uma incontinência ou uma prisão, né, da capacidade de ir ao banheiro, e uma alteração de sensibilidade na região baixa, né, virilha, região genital. Exatamente. Em alguns casos, perda de força na perna, né? Tem até um caso para falar sobre isso, acho que daqui a pouco, se der tempo, eu falo. E o que é mais corriqueiro, que é uma bandeira, não digo bandeira vermelha, mas assim, é o que a gente tem que tomar mais cuidado e passar para o médico especialista, é quando a pessoa tem uma... Aí que é interessante, aí seria uma dor específica de coluna, né? Quando a pessoa tem uma hérnia lombar, visível ao exame de imagem, comprimindo uma raiz nervosa específica, e os sinais e sintomas desse paciente correspondem à hérnia que está no exame, tá? E o sinal que vai nos fazer tomar cuidado, na verdade, ter mais cuidado, né? Enfim, e passar muitas vezes para um especialista de coluna, médico, é quando essa perda de força ela acontece de maneira progressiva, tá? Deixando bem claro, o prognóstico ainda é bom, mas eu acredito que tenha que ficar muito, muito atento. E a cauda equina é geralmente uma urgência cirúrgica. Então, o paciente tem um sintoma de cauda equina, realmente tem que correr. Então, esses vídeos aí do YouTube pode prejudicar, né? Acabe com sua ciática com 1 minuto. A pessoa tem algum problema grave, se ferra. Foi aquilo que eu falei, cara. Simplificar é uma coisa, banalizar é outra, né? Isso. Então, agora a gente vai para a prática. Estou aqui com um tapetinho já da Sofia, tradicional, né? Eu fico lembrando dela. Vou pegar uma almofada para a pessoa que está aí, para o pessoal que está aí ver que é simples, tá? Porém,
Lembrando que se você tiver com dor ciática, vai ser natural doer para chegar nessa posição. Deixa eu afastar um pouquinho mais aqui para o pessoal ver. Tá? Então, ó, pega papel e caneta, anota, porque a intenção é que você anote isso e faça depois, tá bom? Não é fazer junto. Observa. Então, eu vou falar aqui, né, junto com o Vinícius, de uma dor, vamos colocar aí, uma dor à direita, que sai da lombar, vai até minha panturrilha, certo? Poderia ser esquerda também. Então, na melhor das hipóteses, como é que pode funcionar isso? Pode me corrigindo, tá, Vinícius? Fica à vontade. Agora eu tô de aluno aqui. Aluno. Então, vai pegar uma almofada, tá? Deita por cima e mantém o relaxamento, tá bom? E aí vai fazer esse movimento aqui, ó. Espera aqui 5 segundos. Relaxa o abdômen e volta. Ó, de novo. Relaxa o abdômen. Volta. 2. Eu vou fazer 5 repetições. Depois a gente vai comentar. É importante relaxar o abdômen e a perna. 3. 4. 5. Marcelo. Oi. Tem que aproximar mais a câmera aí, cara. Você tá cortado pela metade. Mas não deu para ver, não? Não, deu para ver. Mas comentaram aqui nos comentários aqui, tava... Isso, melhorou. Isso aí. Deixa eu ver. De novo, galera. O movimento, a gente vai comentar o movimento depois, ó. Travesseiro, embaixo da barriga, ó. Deitou, relaxa. O movimento é esse, ó. Certo, ó. Esse vai ser o movimento. Beleza? Muito bem. Agora, vamos falar sobre evolução na melhor das hipóteses e um protocolo, seguindo um modelo farmacológico de prescrição de exercícios. Com uma dor que vai até lá no pé, Vinícius, tanto à esquerda, à direita. Como é que ela vai se comportar fazendo esse movimento de uma forma, na melhor das hipóteses? Então, no mundo dos sonhos, né, o que a gente busca, né, em qualquer movimento repetido, numa dor irradiada, numa dor referida, é o que a gente chama de fenômeno de centralização. Tá? Sim. É um fenômeno da dor que sai da periferia, né, sai do pé, da perna, da coxa, seja qual for a referência mais longe dela, e segue na direção da coluna. Né? Eu vou ressaltar aqui que isso é um conceito... Seria sair daqui e para cá. Exatamente. Exatamente. Esse é o conceito que ele é muito utilizado, ele tem uma evidência científica fortíssima para bom prognóstico. Né? Foi desenvolvido por um fisioterapeuta, né, Marcelo, que a gente particularmente, enfim, é fã, que é o Robin McKenzie. E ele estabeleceu esse conceito e que hoje ele é usado como padrão ouro aí de bom prognóstico, tá? Então, assim, esse seria o mundo perfeito. Porém, né, o que pode acontecer também é você perceber que no primeiro movimento você sente uma rigidez, uma dor, e você vai repetindo e a sensação... Porque, assim, na verdade, a questão é a seguinte, quando você faz um movimento e dói, você tende a evitar. Né? E aí até o Marcelo aí, com a sua formação, né, muito boa, né, na questão da neurociência da dor, me explicou muito essa questão farmacológica endógena. Né? Conforme você vai repetindo o movimento, você vai... A percepção do paciente, né, é que, na verdade, quando você insiste naquele movimento, é como se ele fosse ficando mais solto.
né, mais fácil de fazer, né, menos doloroso. Então, quando acontece isso, né, você percebe que a repetição do movimento faz com que o movimento fique mais fácil e a dor diminua, é o que a gente espera, né? O que não pode acontecer, né, é você fazer o movimento e perceber que a dor aumenta, que a dor irradia. Então, por exemplo, a dor está no glúteo, a dor vai descendo, você vai repetindo, a dor vai para a coxa, vai para o joelho. Então, esse realmente é o que a gente não... Aí para, é o que a gente não quer. Aí tem que ver o nosso treinamento completo. Exatamente. Enfim, ou procurar ajuda profissional presencial. É isso. Isso, Mas a gente está tentando ajudar. Né? E a gente, com isso, a gente vai ajudar muita gente, tá? Sim, com sem certeza. promessas falsas. Então, o que essa pessoa que teve a centralização da dor pode fazer? Qual o protocolo aí? Tantos dias, quantas repetições? Vamos deixar isso registrado aí para o pessoal anotar. Marcelo, eu acho que de uma forma... No mundo dos sonhos. Tentando atingir o maior número de pessoas, né, de uma maneira que seja possível, né? Eu recomendaria umas 3 séries por dia, uma de manhã, uma tarde, uma noite. Ah, mas eu trabalho o dia inteiro. Tudo bem, você faz de manhã ao acordar e você faz à noite, quando chegar em casa. Seria isso, né? Seria ter o importante, Marcelo, nesse caso, é ter uma consistência, né? Durante quanto tempo? Tem dor que vai melhorar em 1 mês, 1 semana, 2 meses? No meu caso, foram 10 anos. Não, 10 anos com dor, né? Não 10 anos tratando, né, Marcelo? Deixa bem claro. Não, tudo bem, mas procurando, né? Até encontrar o protocolo correto. Sim. Eu acho que assim, Marcelo, a gente tem que ver isso, assim, porque o que acontece, né, na verdade? Por que a extensão? A gente passa a maior parte do dia em flexão, né? E vou responder o Marcos aí. A gente passa a maior parte do dia em flexão, cara. Então, explorar a nossa coluna numa direção que ela usualmente não vai, ela vai ser benéfica na maioria das pessoas, né? Salvo mais para o lutador de jiu-jitsu, né? Principalmente. O lutador de jiu-jitsu, cara, eu particularmente lutei muito tempo, então eu conheço bem o mecanismo. A gente fica muito em flexão, né, Marcelo? Muito emborcado, né? Muita posição. Marrom, né? Exatamente. Muita posição emborcada. Então, assim, eu acho, quando atendo pacientes lutadores, eu passo protocolo de extensão como manutenção mesmo, no treino diário deles. Assim, eu acho que é importante. Né? Falo muito isso. O atleta vai fazer lá. Exatamente. Então, acho que é isso, Marcelo. Não tem uma regra, foi o que você falou, não tem uma regra, né, estabelecida. Eu acho que o segredo disso, Marcelo, na verdade, não é a gente também estabelecer um protocolo amarrado. É dar possibilidade para o paciente de conseguir entender melhor a dor dele e administrar de uma maneira mais saudável. Acho que esse que é o foco. Esse protocolo aqui vai ajudar bastante. Não vai ajudar todo mundo. Capacitar o paciente a compreender melhor a sua questão e ter um resultado positivo, sem dúvida. Legal. Vamos lá, vamos encerrar a live para o Instagram não cortar a gente aí. Eu vou salvar, se Deus quiser, eu vou salvar isso. Não vai acontecer como na live do Ítalo. Galera, eu quero agradecer. Pô, consistente aí, ó, 26 pessoas assistindo. Cara, a gente se esforça muito aí, né, para estar passando conteúdo de qualidade. Somados aí, são 28 anos de experiência no tratamento da dor. Tá bom? Doutor, considerações finais. Então, assim, seguindo aí o tema principal, cara, eu acho que é o seguinte. Eu quero que todo mundo que tem dor lombar, que tem amigos, né, familiares que tem dor lombar, entenda que a nossa coluna, ela é uma estrutura extremamente forte, né, extremamente segura. Nós somos fruto, né, cara, de uma evolução de espécie aí de milhares de anos. Então não é uma cadeira, um movimentozinho, uma simples curvada para baixo que vai danificar a nossa coluna. Entender que dor faz parte da nossa vida, cara. Dor aguda, né? Dor em cima de proteção, sobrevivência. Exatamente, é uma coisa que faz parte da vida. E quando a dor tende a persistir, lê lá o PDF do Marcelo, né, o e-book, que é sensacional. Nosso e-book, né?
Nossa, Com é uma certeza, equipe. exatamente, mas enfim, lê o e-book porque cara, realmente eu acho que a compreensão do entendimento sobre a dor diminui o valor da ameaça dela. Ótimo. Consequentemente, faz com que a dor diminua e o paciente volte para o principal, né? Que não é nem só a dor, né? Voltar à função, né, Marcelo? Acho que a gente quer que as pessoas Função. voltem a fazer suas coisas. Né? A dor, ela Isso. é só uma entrave ali, né? Que está atrapalhando tudo. Exatamente. Vai ficar gravado, Larissa? Vai ficar gravado sim. Então, galera, ó, vou encerrar aqui para a gente encerrar em grande estilo, não ser cortado. Agradecer muito a você que assistiu, agradecer o Dr. Vinícius, né? Ó, Vitão aí também, nosso sócio aí nesse empreendimento, né? Vamos junto aí mudar a vida das pessoas, levar informação de qualidade, usar a internet para propagar o bem, informação de qualidade sem falsas promessas. Beleza? A nossa missão Valeu, é galera. acabar com o subtratamento, diminuir o número de cirurgias desnecessárias. Então, se inscreve lá no nosso mini curso, dia 15, primeira aula liberada, assim por diante. Beleza? Só entrar em contato que a gente vai estar aí disposto para ajudar vocês. Um grande abraço. Um Um abraço, abraço. doutor. Obrigado aí Obrigado, pelo tá? convite. Tamo junto. Valeu, um Valeu. abraço.